Acusado de ladrão, pastor revela inesperado segredo transformador que deixou todos chocados. Lucas era um jovem pastor de um subúrbio carente de São Paulo, o orgulho absoluto de Dona Rita, sua mãe guerreira. Ela trabalhava incansavelmente para dar a ele uma vida melhor, sonhando em vê-lo prosperar e mudar a realidade da comunidade. Desde pequeno, Lucas dedicava seu tempo a ajudar os necessitados, oferecendo apoio e consolo aos que mais precisavam. Aos sábados, reunia um grupo de crianças na pequena igrejinha da vizinhança, ensinando-as e mostrando que havia esperança longe do caminho do crime e da pobreza. Mas num dia ensolarado, a vida de Lucas virou de pernas para o ar. Um mal-entendido em um pequeno negócio familiar o colocou no centro de um escândalo. Rumores começaram a se espalhar, e o respeito que ele havia construído com tanto esforço foi rapidamente substituído por desconfiança. O patriarca da comunidade, um homem influente, iniciou uma onda de acusações que mancharam seu nome. Olhares antes amigos tornaram-se frios. Dona Rita, já idosa e doente, sofria ao ver seu filho carregando um peso que não deveria ser dele. O desapontamento em seus olhos ardia como um brasa viva no coração de Lucas. Ele sabia que precisava limpar seu nome, mas como? As palavras que outrora traziam esperança agora soavam como adagas, perfurando sua alma a ponto a pressão aumentava, e Lucas sentia-se em um abismo sem fim. Naquela noite decisiva, ele decidiu que tinha que revelar a verdade para a comunidade. Quando a igrejinha se encheu de pessoas, os olhares eram de expectativa, mas também de descrença. Com o coração acelerado, Lucas subiu ao púlpito e começou a falar. Eu não sou o ladrão que pensam, sua voz tremia, mas ele se esforçava para manter a firmeza. Ele compartilhou sua verdadeira história às noites em claro arrecadando alimentos, o tempo dedicado às crianças, e como cada gesto dele sempre foi por amor ao próximo. A tensão no ar era palpável. O murmúrio da multidão começava a tomar forma, como se eles não conseguissem processar aquelas palavras. O que eu faço é pela nossa comunidade. Eu não sou um criminoso. A voz de Lucas ecoava, cheia de fervor. Mas, ao invés de compreensão, ele apenas viu olhares de reprovação, como se sua luta estivesse se perdendo diante de seus próprios conterrâneos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O silêncio na igrejinha era ensurdecedor. Lucas puxou uma respiração profunda e olhou nos olhos de cada pessoa ali. Acreditem em mim. Tudo o que eu faço é para cada um de vocês. É para garantir que as crianças tenham um futuro melhor. Seria possível que a verdadeira essência de sua luta pudesse derreter o preconceito que crescia ao seu redor? O clamor por justiça ainda parecia distante, mas naquele momento de dor e vulnerabilidade, Lucas sabia que a batalha estava apenas começando. A dúvida que pairava no ar deixava todos em suspense. Será que eles seriam capazes de ouvir seu coração, ou a sombra das acusações iria prevalecer? O tempo parecia ter parado dentro da igrejinha. As paredes, testemunhas silenciosas de tantas histórias, agora absorviam a angústia de Lucas. Ele procurava nas feições de cada um ali a compreensão que tanto desejava, mas encontrava apenas dúvidas misturadas com a preocupação. O patriarca, seu acusador, estava ali, imóvel, seus olhos eram frios como uma noite sem estrelas. Lucas, você não pode simplesmente esperar que as pessoas acreditem em você. Elas precisam de provas. A voz de uma mulher da congregação cortou o silêncio. Era Dona Celeste, uma das mães que sempre apoiou Lucas. Mas agora, o medo havia dominado sua voz. Outros acenaram em concordância, como se a desconfiança fosse uma corrente invisível envolvendo a todos. Determinado a não se deixar abater, Lucas levantou a mão, tentando resgatar a atenção perdida. Eu não tenho provas materiais, mas tenho um passado de trabalho e amor por esta comunidade. Por favor, olhem para o que fizemos juntos.
Olhem para as crianças que pudemos tirar da rua. Sua voz estava mais firme agora, carregada com um desespero controlado. O murmúrio aumentou, a desconfiança era uma sombra que não se dissipava. Mas algo começava a mudar. Um coro de pequenas vozes pipocou entre a multidão. Eram as crianças que ele cuidava, com os rostos iluminados pela inocência. Nós acreditamos no pastor! Gritou uma delas, enquanto outras se juntavam à animação, marchando na frente como se fossem um pequeno exército. Lucas sentiu uma onda de esperança brotar dentro de si. O apoio daquela garotada o impulsionou. Sim. Acredito que todos nós podemos mudar. Viemos juntos para esta igrejinha todos os sábados, aprendendo, sonhando. Eu até acendi esta chama de fé em seus corações. Vamos deixar que o amor vença este ódio. Ele gesticulava, suas palavras saltando, mudando o clima da sala. Mas a reação da multidão ainda era cautelosa. O patriarca se levantou, sua voz autoritária cortando as esperanças que Lucas tentava insuflar. Amor não é suficiente, Lucas. Palavras não alimentam famílias. Você precisa dar explicações concretas. A cada hesitação, Lucas sentia seu coração apertar mais. E enquanto cada acusação caía como chuva de agulhas em sua alma, ele percebeu que precisava ir além do que havia feito até então. Era hora de agir, de fazer algo mais do que simplesmente falar. Mas o que poderia ser? Nos olhos de Dona Rita, que assistia àquela cena, havia um misto de orgulho e dor. Ela sabia que seu filho estava lutando uma batalha que poderia reescrever o destino de todos. E ali, em meio à confusão, uma ideia começou a brotar na mente de Lucas. Um plano que poderia transformar não apenas sua vida, mas toda a comunidade. Ele respirou fundo, sentindo a energia pulsar ao seu redor. Se as palavras não bastam, então faremos algo juntos. Vamos organizar uma campanha alimentar. Que tal se fizermos um grande evento, onde todos possam se unir para ajudar os que mais precisam? Uma festa. Um dia para celebrar a solidariedade e reafirmar que somos mais do que as acusações. Nesse momento, o murmúrio se intensificou, a ideia começou a ganhar força. Mas e se o pedido fosse maior do que eles poderiam dar? Seria suficiente para apagar a desconfiança? Com o olhar penetrante, Lucas aguardou as reações, enquanto os rostos começavam a se iluminar com a perspectiva daquela mudança. Mas a pergunta que pairava no ar era, até onde essa ideia poderia levá-los? E, ao mesmo tempo, quais seriam os novos desafios que estavam por vir? O alvoroço na igrejinha começou a tomar forma. As reações eram uma mistura de esperança e dúvida, e Lucas podia sentir o peso da expectativa em cada olhar. Ele observou a comunidade reunida, figuras conhecidas que um dia confiaram nele, agora, pareciam estar à beira de uma escolha crucial. As crianças, que uma vez foram o símbolo de seu trabalho, agora eram também seu apoio mais forte. Um evento, uma festa, repetia a Senhora Celeste em voz alta, como se tentasse persuadir a si mesma da possibilidade. Mas será que as pessoas vão comparecer? O que podemos fazer para garantir que funcione? Suas mãos tremiam ao falar, o medo e a ansiedade deixando marcas em seu rosto. Lucas não podia deixar que a insegurança dominasse. Nós vamos deixar os detalhes com o tempo. O importante é que as pessoas sintam que estão fazendo parte de algo maior, de um chamado. Precisamos de todos aqui, de cada um. Suas palavras ecoaram na sala, e a certeza começou a se espalhar como um dia ensolarado rompendo a névoa. Uma vontade de agir tomou conta dele. Enquanto falava, imaginava cada passo da campanha, cada mesa montada, cada prato que poderia ser servido. Podemos pedir donativos, organizar um show, dançarinos, música. Vamos mostrar que juntos somos mais fortes. O entusiasmo dele contagiou alguns, que começaram a se levantar e falar sobre quais talentos poderiam contribuir. Maria, uma jovem da congregação, sugeriu que ela poderia cozinhar pratos típicos. O Sr. Joaquim, constantemente mal-humorado, trouxe à tona a ideia de uma rifa, algo que poderia atrair mais público e doações. Os rostos começaram a se iluminar, e, mesmo o patriarca, que antes parecia uma rocha, agora observava atentamente, a fúria dando espaço a um leve franzir de sobrancelhas.
Talvez você esteja certo, Lucas, disse ele com um tom que nenhum dos ouvintes esperava, mas logo sua expressão grave se intensificou. Mas a questão é, você terá apoio suficiente? As pessoas ainda desconfiam de você. Desafiou, provocando um murmúrio na multidão. Era uma verdade dolorida, e Lucas sabia que precisava mais do que palavras para desfazer as inquietações. Ele olhou para a comunidade e viu não apenas o medo, mas o desejo de mudança. Num impulso, decidiu que não poderia apenas sonhar, precisava também expor suas feridas ao mundo. Então, se as pessoas precisam de mais de mim, a voz de Lucas soou forte, eu darei uma prova do meu compromisso. No próximo domingo, abrirei meu coração. Contarei tudo. Sobre meu passado, sobre o que aconteceu. Um silêncio pesado caiu sobre a igrejinha. As crianças pararam, segurando as mãos dos adultos, como se soubessem que um momento importante estava prestes a acontecer. Os rostos se voltaram para Lucas, e ele percebeu a gravidade da promessa que acabará de fazer. Era um passo arriscado que poderia custar a confiança que ainda tinha. Mas talvez essa vulnerabilidade fosse o que faltava para unir todos na luta contra a desconfiança. Prometo que, juntos, nós vamos transformar isso. Ele finalizou, a determinação pulsando em cada palavra que saía de sua boca. Mas enquanto a comunidade começava a se animar com os planos, uma pergunta inquietante se formou na mente de Lucas. Ele realmente poderia carregar o peso das verdades que viria a revelar? O que aconteceria se, ao abrir seu coração, ele expusesse algo que poderia fazê-los desfalecer novamente? No fundo, sabia que aquele domingo não seria apenas um teste para a comunidade, mas também um de seus desafios mais pessoais. O que será que ele ainda guardava e que poderia abalar os alicerces daquela união? O dia tão esperado chegou. O sol despontava tímido no horizonte, inundando a igrejinha com uma luz dourada. Lucas percebeu a agitação no ar enquanto se preparava mentalmente para a revelação que mudaria sua vida e, possivelmente, a vida de toda a comunidade. Um nó se formava em sua garganta a cada passo que dava em direção ao altar. Ele respirou fundo, tentando aquietar os pensamentos confusos que se amontoavam em sua mente. A comunidade estava reunida, um misto de expectativa e apreensão preenchendo o espaço. O clima era denso, e a inquietação podia ser sentida nas murmurações entre os presentes. Lucas observou rostos familiares, alguns de confiança e outros de desconfiança. Ele lembrou das promessas feitas, dos olhares cheios de dúvidas e expectativas. A coragem, que a princípio parecia uma amiga, agora carregava um peso esmagador. Assim que começou a falar, sua voz soou mais firme do que ele imaginara. Obrigado por estarem aqui hoje. Sabemos que o caminho até aqui não foi fácil. As palavras esbarravam em suas emoções, mas ele continuou, determinado. Dava pequenos vislumbres de seu passado, revelações que até então estiveram guardadas sob camadas de vergonha e arrependimento. Para sua surpresa, ao olhar para as crianças, viu um brilho de esperança em seus olhos. Era como se elas compreendessem que a verdade poderia ser uma nova oportunidade. Durante anos, eu lutei contra meus próprios demônios. Eu não fui o homem que vocês precisavam. Eu errei. Eu fui desonesto e, por um momento, eu me deixei levar por um caminho que não era meu. Lucas parou e olhou nos olhos do patriarca, que mantinha expressão séria, mas menos hostil. Ali, diante daquela plateia inquieta, ele decidiu se expor completamente. Houve um dia, um momento de fraqueza em que eu me deixei levar pela ambição. Fui acusado de algo que não fiz. Acusei meu próprio caráter a troco de dinheiro. Ele hesitou, a palavra por um triz de cair, e depois a soltou com uma força que lhe custou esforço. Eu fui um ladrão, não de bens, mas de confiança. E essa é a verdade que me trouxe até aqui. O silêncio na igrejinha era palpável. Lucas podia ouvir as respirações rápidas, as trocas de olhares. As crianças se animaram com uma inquietação quase atrevida, enquanto os adultos seguravam os próprios corações, mais uma vez à mercê das fraquezas de um homem que tentava se redimir. Sorrisos começavam a surgir, mas também algumas expressões de desagrado. Ele segurou firme sua posição, decidido a não recuar. Mas eu não sou mais aquela pessoa. Hoje, estou de pé aqui, não apenas para pedir desculpas,
mas para mostrar a vocês que é possível mudar, que eu sou uma prova viva disso. Alguns presentes se entreolhavam, procurando apoio nas palavras de Lucas. Outros, no entanto, permaneciam céticos. O Sr. Joaquim parecia confuso, balançava a cabeça em descrença, enquanto a Sra. Celeste mantinha a mão sobre o coração, seu semblante suavizando. Eu quero recomeçar. Eu quero implantar essa festa não só como um evento, mas como um símbolo de união e transformação. Vamos nos tornar um só, uma comunidade que apoia e acredita uns nos outros. Lucas sentia a adrenalina correr em suas veias, e por um instante, tudo parecia possível. Mas esse desejo fervoroso ao mesmo tempo despertou um medo oculto em seu íntimo. Será que a aceitação viria? O que aconteceria no dia seguinte, se a confiança não se estabelecesse de volta? A pressão se acumulava enquanto ele aguardava murmúrios que ecoassem de seu discurso. E quando a tensão parecia atingir seu ponto máximo, uma jovem se ergueu no fundo da sala, o olhar decidido e profundo. Lucas, eu acredito em você. Mas como podemos ter certeza de que tudo isso é verdadeiro? O coração de Lucas disparou. Ele sabia que aquela pergunta poderia ser a chave para tudo. Era a chance de estabelecer um diálogo verdadeiro, uma ligação honesta. E, enquanto os olhares se volviam para ele, um novo desafio emergia: como provar que sua transformação era real e que ele realmente poderia liderar a comunidade em direção a um novo começo? A pergunta da jovem ecoou na igrejinha como um sino ressoando em meio ao silêncio. Lucas sentiu o peso da responsabilidade pender sobre seus ombros. Ele sabia que palavras vazias não seriam suficientes. Precisava de ação, de prova concreta de sua mudança. Eu entendo suas dúvidas, ele começou, com a voz percorrendo um misto de firmeza e vulnerabilidade. E eu prometo que não vou deixá-las sem resposta. Precisamos começar com pequenos atos. Quando a festa acontecer, quero que cada um de vocês saiba que estarei com vocês, no coração e na ação. As crianças, antes inquietas, agora pareciam atentas, como se tivessem absorvido a intensidade do momento. Lucas buscou os olhos de cada um dos presentes, determinado a conectar-se com eles, um a um. O tempo parecia parar, e cada segundo carregava a expectativa de um futuro incerto. Quero que cada um de vocês faça parte desse recomeço. Existe um projeto em que venho pensando, uma rede de apoio, uma maneira de ajudar os que mais precisam. Vamos criar um espaço onde possamos nos reunir, compartilhar nossas habilidades e experiências, um lugar onde a união prevaleça, ele disse, sua voz, agora carregada de esperança, cortava a tensão do ambiente. Alguém na multidão levantou a mão. Era a Dona Luísa, com seu inconfundível jeito materno, e uma preocupação marcada em seu rosto. E se você falhar novamente, Lucas? E se suas promessas não se concretizarem? O coração de Lucas apertou, mas ele respirou fundo. Eu não peço que vocês confiem em mim, eu peço que confiem no que podemos construir juntos. Se eu tropeçar, vocês me ajudarão a levantar. Fazendo isso, estaremos criando uma rede de segurança para todos, não apenas para mim. Um murmurinho começou a surgir, e o olhar de algumas pessoas mudou. A dúvida que antes dominava estava agora começando a se misturar com a esperança. Era o primeiro passo, mas ainda havia um longo caminho pela frente. E naquele momento, Lucas sentiu um formigamento de determinação. Eu gostaria de fazer algo simbolicamente importante. Um gesto de união. Pergunto a vocês, quem está disposto a caminhar ao meu lado nessa jornada? Várias mãos se levantaram, de diferentes idades e histórias. Até mesmo Joaquim, que parecia tão cético, levantou uma mão hesitante, mas firme. Talvez eu possa ajudar, mas só se você prometer que vai nos mostrar quem você realmente é. Lucas sorriu, aliviado e cheio de gratidão. Prometo que será verdadeiro. Não serei perfeito, mas estarei aqui, me esforçando a cada dia para ser a pessoa que esta comunidade merece. Os olhares começaram a trocar sorrisos e promessas silenciosas. A conexão se intensificava, e uma nova onda de esperança preenchia o ambiente, como o sol da manhã que começava a iluminar a igrejinha. No entanto, enquanto Lucas educava o povo e começava a plantar as sementes da confiança, uma sombra no passado lhe ameaçava.
Uma pessoa do seu passado, que conhecia toda a verdade e poderia desestabilizar tudo que ele estava tentando reconstruir, estava de volta à cidade. E ele sabia que em breve essa presença revelaria segredos que poderiam não apenas desacreditar sua transformação, mas também pôr em risco todo o seu sonho de liderança. Com o coração acelerado, Lucas olhou em volta, consciente de que a jornada estava apenas começando. Como conseguiria manter essa confiança crescendo diante da tempestade que se aproximava? O vento fresco da manhã entrou pela porta da igrejinha, trazendo consigo um cheiro de esperança. Lucas olhou para as pessoas ao seu redor, vendo rostos que agora brilhavam com uma promessa renovada. Mas, mesmo com a luz iluminando seus corações, uma sombra escura pairava em sua mente. A lembrança de seu passado perseguia como uma sombra difícil de ignorar. Nos dias que se seguiram à reunião, Lucas começou a reunir ideias e sugestões com a comunidade. Mesas foram montadas na praça, enquanto os moradores se uniam para discutir o projeto da rede de apoio. Cada novo rosto, cada história compartilhada, tornava-se um combustível para a chama que começava a arder em seu interior. Ele estimulava todos a contribuírem com suas habilidades, incentivando os mais jovens e valorando as experiências dos mais velhos. Certa tarde, enquanto ele ajudava uma senhora a organizar alimentos para a festa, ouviu um sussurro familiar cortando o ar. Era a voz despretensiosa de Jorge, um antigo amigo e, ao mesmo tempo, um lembrete doloroso do que ele havia feito. Lucas, ouvi dizer que você está de volta à ativa. A frase, em tom brincalhão, transparecia uma inquietude que estava escondida sob a leveza. A presença de Jorge, alguém que conhecia os passos em falso de Lucas, provocou um nó em seu estômago. Eles nunca haviam discutido os erros do passado, e Lucas temia que Jorge pudesse estar se aproximando de um momento de revelação. Sim, estou tentando ajudar a comunidade. Fazer as coisas do jeito certo dessa vez, respondeu Lucas, tentando esconder o nervosismo em sua voz. Jorge o olhou nos olhos, e Lucas pôde imaginar as perguntas se formando na mente dele. Está certo, mas você sabe que as pessoas têm memória longa, não sabe? Uma vez que um ladrão, sempre ladrão. As palavras de Jorge ressoaram como um eco, trazendo à tona a dor escondida de Lucas. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Estou aqui para mudar isso. Não estou mais sozinho e por isso, estou confiante, Lucas falou, com uma determinação renovada. Mas a insegurança ainda queimava dentro dele. Com cada passo dado na organização da festa, o medo se tornava mais palpável. Lucas não podia deixar que a verdade sobre seu passado interferisse em seu trabalho. As pessoas estavam começando a acreditar nele. A conexão que estavam construindo era forte, mas o que aconteceria se a sombra do seu passado emergisse e destruísse tudo? No entanto, conforme a festa se aproximava, a energia na comunidade era contagiante. Risos e sorrisos começaram a brotar. Todos contribuíam com música, comida, e até mesmo danças. Era um momento especial, algo que Lucas sempre desejara ver. Mas o nó em sua garganta não desaparecia. Uma noite, enquanto organizavam as últimas comidas e bebidas, a tensão entre eles aumentou quando uma figura familiar apareceu. Não era Jorge, mas sim a mulher que Lucas nunca esperou ver novamente, Ana. Sua presença trouxe uma onda de sentimentos confusos. Ana conhecia cada uma das memórias que ele tentava deixar para trás. Ela se aproximou dele, e Lucas sentiu batimentos descontrolados. Oi, Lucas. Soube que você está organizando a festa. Precisamos conversar. Ela olhou nos olhos dele, e Lucas pôde sentir o peso da verdade que ela carregava. Assim que ela falou, a comunidade ao redor dele se desvanecia. Lucas se sentiu preso entre o desejo de confrontar seu passado e a necessidade urgente de manter a esperança acesa naqueles que acreditavam nele. Como ele poderia continuar sua jornada se os segredos que ele guardava podiam arruinar tudo? Sobre o que você quer falar? Lucas perguntou, com a voz tremendo, sem saber o que estava por vir. Talvez, naquele momento, ele visse que a verdadeira transformação não vinha apenas de seus esforços, mas da coragem de enfrentar o que o assombrava, uma boa vez por todas. E o que Ana tinha a dizer poderia mudar tudo. O olhar de Ana era intenso, como se quisesse atravessar a alma de Lucas.
Os outros ao redor continuavam a rir e dançar, mas ali, naquele pequeno espaço entre eles, o mundo parecia congelar. O coração de Lucas batia na velocidade da luz. Ele sabia que a conversa que se desenrolava era impossível de ignorar. Lucas, você não entende. O que aconteceu não fica para trás tão facilmente. Algumas pessoas ainda lembram de você, Ana começou, a voz falhando a cada palavra, como se estivesse abrindo uma ferida antiga. Eu estou tentando fazer o certo agora, Ana. Essa festa, isso tudo é para mostrar que mudei, que ainda posso ser alguém melhor, ele respondeu, com um toque de desespero na voz. Ela hesitou, e Lucas percebeu que estava em uma linha tênue entre o amor que sentiu um dia e o peso brutal do passado. A ansiedade sufocava seu peito. Lucas, você é mais do que isso. Você sabe disso. Mas algumas verdades precisam ser reveladas. Eu vim porque pode haver pessoas aqui que ainda não sabem a história completa. Se você não falar, alguém pode acabar contando por você. Os olhos dela brilhavam com uma sinceridade que Lucas nunca tinha visto antes. Ao mesmo tempo, a sensação de estar acorrentado ao passado crescia em seu interior. Ele fechou os olhos por um momento, tentando encontrar coragem. Quando os abriu, a determinação mais uma vez acendeu sua chama interna. Dizendo isso, você sabe que pode prejudicar tudo que construímos, Ana. É verdade que erros foram cometidos, mas não sou mais aquele homem. Não quero que a sombra do meu passado se interponha neste momento de luz, Lucas implorou. Ana respirou fundo e o encarou com carinho. Havia algo mais ali, uma verdade adicional que parecia estar prestes a emergir. Eu sei, mas o que eu tenho a dizer pode mudar a maneira como você vê tudo isso, e também como os outros te veem. A tensão crescia em torno deles, quase palpável. O ritmo da festa, mesmo que distante, pulsava como um lembrete da vida que continuava enquanto eles se debatiam com esta conversa. Um grupo de jovens passou, cantando e dançando sem uma preocupação no mundo, mas Lucas só conseguia ouvir a voz de Ana. Eu não estou aqui para te julgar, e pelo contrário. Eu sou grata por você ter voltado. Mas, se você quer ser aceito de verdade, precisa ser o primeiro a liberar esse peso. Uma verdade não revelada pode ser mais forte do que muito amor e boa vontade, ela disse. O olhar de Ana parecia penetrar na mente de Lucas, causando uma tempestade de lembranças e sentimentos. Ele sentiu um impulso crescente, uma necessidade premente de se libertar das amarras do passado, mesmo que isso significasse expor tudo o que ele mais temia. E se eu te dissesse que existe uma parte da história que ninguém sabe, nem mesmo Jorge? Algo que pode mudar a percepção de muitos sobre mim. Ele fez a pergunta sem saber bem o que esperava ouvir. O espaço entre eles estava carregado de energia silenciosa, e ele percebeu que aquele momento era crucial. Ana hesitou, mas então assentiu lentamente, como se entendesse a importância de cada palavra que saía da boca deles. Então me diga, Lucas. É hora de soltar as correntes, e quem sabe, finalmente encontrar paz. Lucas olhou ao redor, para as pessoas alegres, para a praça iluminada, e percebeu que a escolha não era apenas sobre ele, mas sobre todos. Ele precisava compartilhar a verdade, não apenas para libertar-se, mas para curar as feridas da comunidade. Juntos, eles podiam construir um novo futuro. E com essa determinação recém-encontrada, ele começou a falar. Certa vez, eu fiz algo terrível, algo que me transformou em um bandido aos olhos dos outros. Mas essa escolha foi apenas uma pequena parte de uma história muito mais profunda. E assim, a revelação estava prestes a mudar tudo. Poderia essa verdade finalmente permitir que Lucas se libertasse de seu passado e se tornasse o homem que a comunidade precisava? Lucas sentiu um frio na barriga ao pronunciar aquelas palavras. A música ao redor parecia distante, como se os ritmos vibrantes da festa tivessem sido substituídos pelo som do próprio coração batendo em seu ouvido. Ele olhou para Ana, que mantinha seus olhos fixos em sua expressão, cheia de expectativa e empatia. O primor de seu olhar fez com que ele se sentisse fortalecido, como se a coragem dela tivesse se infiltrado em seu ser. Eu fiz amigos do jeito errado, começou Lucas, a voz engasgada pelo peso da confissão. Era um grupo que parecia me entender, que me acolhia quando eu mais precisava. Eu só queria fazer parte de algo,
sabe? E foi assim que me deixei levar pelas más influências. Uma noite, uma escolha, e tudo mudou. Ele pausou, tentando aquietar as emoções que implodiam dentro dele. Ana se aproximou, como se quisesse transmitir força e compreensão. Você está seguro agora? Rogue-se, Lucas. Ninguém pode trazer seu passado de volta, mas você pode escolher como viver o presente. Sua voz era um sussurro de apoio. Mas eu não sou só um cara que se perdeu. Eu também prejudiquei pessoas. Eu roubei, continuou Lucas, a sinceridade cortante ressoando em cada palavra. Um amigo que eu achava que era de confiança me convenceu. Ele tinha um plano, e eu, o idiota, entrei de cabeça. Para piorar, houve consequências que eu nunca imaginei. As pessoas que amava foram atingidas, e mesmo depois de tudo, eu não consegui fugir de quem eu era. Um murmúrio percorreu a multidão ao redor. Algumas pessoas pararam para escutar, curiosas, enquanto outras lançaram olhares desconfiados. Lucas sentia o peso dos julgamentos, mas, curiosamente, isso não o impedia. Era um momento de libertação. Ana segurou firme a mão de Lucas, incentivando-o a prosseguir. Fale, Lucas. A verdade é um passo a mais para a sua liberdade. Eu ainda não tinha percebido. Aquele roubo foi apenas o começo da minha descida. Um fardo que me acompanhou para o resto da vida. Quando eu finalmente percebi que aquilo me tornava um fantasma, tentei mudar, mas as pessoas só viam o ladrão. E não o homem que queria se redimir. Ele respirou profundamente, numa tentativa de manter a voz firme. Eu não sou mais a mesma pessoa. Essa nova vida, essa festa, é um novo começo. Só que, sem a minha verdade, nada disso fará sentido. O silêncio se instalou, denso e palpável, enquanto todos ali absorviam suas palavras. Luísa, uma das amigas de infância de Lucas, caminhou até ele, lágrimas nos olhos. Lucas, eu me lembro de você, do garoto alegre que eu conhecia. Você não é só isso. Nós todos erramos, mas isso não significa que não podemos nos levantar novamente. As pessoas não se importam com o que você foi, mas com quem você decide ser agora, disse um jovem que estava próximo, rodeado de outros. Essas palavras ecoaram na mente de Lucas, como se ele estivesse ouvindo um novo mantra. A compreensão começou a surgir, um sopro de esperança no ar carregado de emoções. O peso do passado ainda estava ali, mas ao expô-lo, uma nova luz entrava no seu coração. Obrigado pela coragem de estar aqui, Ana. E por me ouvir, ele finalizou, com um leve sorriso desesperado, tentando se reconciliar com suas próprias falhas. Mas no fundo, havia uma nova pergunta surgindo: será que seus amigos, sua família e sua comunidade estariam prontos para realmente perdoá-lo? O olhar de Ana se iluminou, mas não apenas com a compreensão. Havia algo mais, uma revelação que poderia impactar ainda mais. Lucas, eu tenho algo a te contar também, algo sobre aquela noite que você não sabia. Espero que isso te ajude a ver as coisas de uma nova perspectiva, ela disse, com um misto de expectativa e ansiedade. O coração de Lucas disparou novamente. O que mais estaria prestes a ser revelado? A festa ao redor pareceu ganhar vida novamente, mas agora, seu foco estava em Ana e na profundidade do que estava por vir. Ana respirou fundo, encarando Lucas com um olhar intenso que misturava nervosismo e determinação. A música ao fundo parecia ter desacelerado, como se o mundo estivesse à espera da revelação que estava prestes a acontecer. É incrível como um instante pode parecer eterno em momentos carregados de emoções. Naquela noite, começou ela, a voz quase quebrando, não fui só eu que estava lá. Havia mais pessoas do que você imagina. Os olhos de Lucas brilharam de curiosidade e uma pontada de apreensão. Mais pessoas? Como assim? Ele não sabia o que esperar. Cada palavra dela parecia um novo quebra-cabeça que queria juntar. Ana hesitou por um momento, buscando as palavras certas, enquanto os murmúrios da multidão ao redor diminuíam. Meu irmão, ele estava com você. Ele era parte daquelas pessoas. E ele foi quem me contou o que estava acontecendo. Não só isso, ele se envolveu de uma forma que me deixou sem palavras quando descobri. Lucas ficou paralisado, lembrando-se do amigo que o guiara para o mundo sombrio do crime.
O que você está dizendo, Ana? Seu irmão se envolveu com aquilo também? A confusão e a preocupação misturaram-se em seu peito. Ele estava impressionado com o seu jeito, pela sua determinação, mas ao mesmo tempo, ele sabia que era um caminho perigoso. Ana explicou. Ele tentou te ajudar, mas se deixou levar pela mesma onda. Ninguém percebeu na hora, mas a situação escapou do controle. As revelações surgiam pesadas, como se cada palavra carregasse um peso que Lucas sentia coar em sua alma. E ele não me contou? Por que não falou nada depois? A frustração começava a aflorar. Como as pessoas podiam se deixar levar assim sem comunicar? Porque ele estava com medo, Lucas. Medo de prejudicar você ainda mais. E quando tudo aconteceu, ele se sentiu culpado por não ter agido. Não só por querer te proteger, mas porque ele se sentiu responsável pelo que houve, disse Ana, a voz cada vez mais embargada. Lucas fechou os olhos por um breve momento, tentando processar a revelação. Se seu amigo havia estado por trás de sua aproximação com aquele grupo, então tudo fazia sentido. Mas e o que isso significava para ele agora? Era uma nova camada de dor, mas também uma nova maneira de ver a história. Quando abriu os olhos, viu que Ana ainda o observava com ansiedade. Eu não queria que você se sentisse culpado, mas talvez isso ajude a entender que você não estava sozinho naquela decisão. E, mais importante, que ainda há tempo para mudar. Você pode escolher como seguir a partir daqui. Os murmúrios ao redor começaram a se intensificar novamente. O ambiente da festa pulsava, mas Lucas estava focado no vínculo que havia entre eles. O encorajamento que Ana proporcionava entrava em um espaço de esperança dentro dele. Ele não estava tão sozinho quanto pensava. Se ele estava errado, eu também estava. A gente não pode fugir para sempre, Lucas falou, cada palavra quase como um eco de redenção. Mas isso muda tudo. É uma nova chance, não? Ana acenou com a cabeça, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. A tensão entre eles parecia ter se dissipado um pouco, substituída por uma conexão mais autêntica. E enquanto Lucas se esforçava para absorver tudo, outros olhares se fixaram na cena. Ele podia sentir que a festa e o mundo à sua volta estavam mudando com ele. Eu só espero que meu irmão tenha um jeito de me ver de novo, de me entender. Se ele puder, eu posso também, murmurou Lucas, um novo objetivo começando a brotar dentro dele. Mas Ana sabia que a conversa estava apenas começando, e que haveria mais a ser revelado sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. Lucas, tenha em mente, a verdade pode ser difícil, mas há mais segredos nessa história que você precisa ouvir. Podemos conversar sobre isso depois? O coração de Lucas acelerou novamente. O que mais poderia estar escondido nas sombras de suas decisões passadas? O passado carregava segredos, e a noite ainda guardava muitas verdades que precisavam ser descobertas. O sol já se escondia, tingindo o céu de tons avermelhados, enquanto Lucas sentia que a festa, apesar de vibrante, carregava um peso maior do que ele esperava. Ele havia se exposto, tinha compartilhado suas fragilidades, e parecia que a verdade começava a ganhar força dentro dele. Mas, a revelação de Ana o deixava inquieto. O que mais poderia ser tão impactante? Ao mesmo tempo, precisava agir. Não só as palavras, mas as ações chegavam ao momento crucial em que poderia redimir seu passado. Enquanto a música tocava ao fundo e a alegria se misturava ao aroma aromático da comida, Lucas decidiu que o foco precisava voltar à festa. Ele precisava dar um passo à frente e transformar a dor em esperança. Olhando para Ana, ele viu não apenas uma amiga, mas uma aliada na luta para curar as mágoas da comunidade. Vamos fazer desse momento mais do que uma festa. Vamos criar um espaço de reconciliação, um lugar para nos unirmos e entendermos os erros do passado, mas também para celebrarmos o futuro. Sua voz soou forte, ecoando em meio à multidão. Ele se virou para as pessoas que o observavam. Mais do que nunca, precisamos sanar as feridas e reescrever nossas histórias. A comunidade começou a reagir. Algumas pessoas trocaram olhares cúmplices, enquanto outras colocavam as mãos sobre o coração, como se fossem tocadas pela sinceridade que emitiam suas palavras. Era agora ou nunca. E assim,
enquanto a música dançava pelo ar, Lucas organizou um círculo ali mesmo, na praça. Ele pediu que todos se juntassem, formassem um grande abraço em volta de todos os presentes. Sorrisos se espalharam e, lentamente, as pessoas se uniram em um abraço coletivo. Ele sentiu a energia vibrar e sabia que aquele era um momento de cura. Cada um aqui tem uma história. E, se queremos construir um futuro juntos, precisamos ouvir uns aos outros. Não podemos deixar que as sombras do passado nos impeçam de brilhar no presente. O coração dele pulsava com força. Começou com os primeiros a se expor, um pai que havia se envolvido com drogas, a mãe que lutava para sustentar sua família, e até mesmo o patriarca, que revelou suas dificuldades e medos. Assim, um a um, as histórias começaram a fluir, e com cada compartilhamento, o círculo se tornava mais unido. Havia lágrimas, risos, e cada confissão parecia retirar um peso do ambiente. A energia transformadora daquela festa superava qualquer desconfiança que havia pairado momentos antes. As pessoas viam que a vulnerabilidade trazia força e conexão. Com cada relato, Lucas também fazia pontes. Vejam como somos todos humanos, como todos nós erramos e sofremos. Mas é através da dor que encontramos nossa força. O que importa é o que fazemos agora. E, em meio às revelações, Lucas também se permitiu abrir seu coração novamente. Ele falou sobre a presença de Jorge e seu amigo, o irmão de Ana. Revelou que se sentia triste por como tudo havia se desenrolado, mas que estava determinado a reparar suas escolhas. Com a força crescente ao redor dele, uma certeza brotou: talvez a verdadeira transformação começasse ali, naquele momento de união. À medida que a noite avançava, novos laços foram formados, e por fim, a festa se transformou em um espetáculo de vozes e histórias, uma verdadeira manifestação de esperança. Quando a música finalmente parou e todos estavam juntos, Lucas fez um pedido. Vamos cultivar essa energia, não apenas hoje, mas a cada dia. Que possamos encontrar um jeito de ajudar uns aos outros, um jeito de crescer como família nesta comunidade. E, em meio a aplausos, ele olhou para Ana, que lhe ofereceu um sorriso, e viu que ela entendia a profundidade daquele momento. O passado ainda seria algo a enfrentar, mas naquele dia, a comunidade havia escolhido a luz sobre a sombra. E Lucas, mesmo carregando cicatrizes, sentia que poderia viver uma transformação real não apenas para ele, mas para cada um ao seu redor. Em meio a tudo, a mensagem final ecoou forte em seus corações. Se todos ali fossem ao mesmo tempo um só espírito, poderiam mostrar ao mundo que a verdadeira força vem quando as pessoas se reúnem. E, assim, com um renovado compromisso comunitário, a noite se transformou em um novo começo. Agora, era sua vez de agir. Inscreva-se imediatamente nesse canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e ajude na divulgação desse conteúdo que toca a todos nós. Comente suas reações sobre esse final emocionante e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Você precisa mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.